Aqui vou eu! Power Up. Enquanto uns têm uma raposa demônio dentro do corpo, olhos mágicos que conseguem prever cada um dos movimentos do oponente, outros têm uma caneta de Monjaro. E foi tudo que o Shoji precisou pra fazer história. Ninguém dava nada por ele, nenhum personagem de Naruto se importava com ele. E olha que lá no Naruto mora o Kiba, mas nem ele era tão mal visto quanto o Shoji. Só que aí também, o Shoji era um cara que procurava, porque ao invés de usar a bandana normalmente, que nem todo mundo usa, o cara usava a bandana igual a cueca. Isso aqui foi proposital, porque a bandana é um lenço com a plaquinha de metal. Esse moleque amarrou a bandana desse jeito e cortou 2 buracos porque ele quis. E aí a primeira vez que a gente vê esse moleque falando lá no mangá é um balãozinho de pensamento dele olhando pro Akamaru e pensando, pô, esse bicho aí deve ser gostoso, hein? Não dá pra culpar ninguém por não gostar do Shoji. Nisso aí, pelo menos o Kiba se escondia atrás do maior genjutsu de todos. A mentira. O cara fingia que o cabelo dele era maneiro, mas era só um casaco. O cara fingia que era forte, mas ele era só mais um personagem barulhento. E o cara fingia que gostava do cachorro dele. O que é mentira, porque quem gosta de cachorro não leva cachorro pra uma briga. Que é a mesma lógica de um treinador Pokémon. Se você gosta do seu Pokémon, você não bota ele pra participar de rinha legalizada. E aí quando o Shikamaru tá juntando geral pra poder ir salvar o Sasuke, ele chama o Shoji pra ir junto. Mas era importante o Shoji ir. Ele tava precisando de ataque pro próximo jogo do Naruto. Mais importante do que ataque, ele tava precisando de um despertar. Eu não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês, mas despertar é aquele negócio de, vou usar a Kyuubi, vou ativar o Sharingan na luta. O Shoji precisava de um desses, eu não sei qual o nome onde vocês moram aí. Eles encontram o time do Som e o Sasuke, que, assim como o Chaves, está vivendo em situação de barril. O Jirobo usa uma barreira de pedra e prende todo mundo dentro desse negócio e começa a sugar o chakra deles, enquanto todo mundo do time do Som vai embora junto com o Sasuke, marinando dentro desse barril. E aí o Jirobo fala, eu vou embora assim que eu acabar de sugar esse chakra aqui. Meu irmão, o Naruto tá aí dentro. Tu vai ficar sugando o chakra aí até o final de Boruto to Blue Vortex que não vai acabar. Aí o idiota do Kiba resolve, eu vou tirar todo mundo daqui de dentro, usando Gatsuga. E aí não adianta nada, além de subir poeira e ativar a rinite de todo mundo. Depois disso a câmera dá um close na cara do Neji como se ele fosse fazer alguma coisa, só que o Kishimoto deve ter recém-investido naquele aparelho que tem em festa de casamento, que a pessoa para no meio e aí aquele negócio fica girando, te filmando de todos os ângulos enquanto você finge dançar. Então ele botou esse negócio e começa a girar em volta das crianças. E fica. Nas 4, 5 rodadas, sai do Neji, gira, aí volta pra cara do Neji, para um tempinho e o Neji ativa o Byakugan. Eu nunca vi tanto drama pra esse moleque ficar com a cara cheia de veia. E aí o Neji, com o Byakugan ativado, descobre que a barreira tá sugando o chakra deles. Mas eu acho que isso aí é placebo, porque até aqui ninguém tava se importando. Aí foi só o Neji falar, a barreira tá sugando o chakra da gente, hein? Aí o Shikamaru já... Ai, a minha pressão tá caindo, hein? O Naruto já tá com uma lombeira no chão, todo mundo começa a passar mal. E agora já bateu o desespero, porque o Kiba fala, se o Gatsuga não funcionou sozinho, eu vou usar o Gatsuga junto com o Akamaru. E aí eles fazem o Gatsuga, os dois juntos, e não adianta nada, porque é aquilo que o Sasuke já falou. Você pode se multiplicar quantas vezes você quiser, porque qualquer número multiplicado por 0 ainda é 0. Eu não lembro se o Sasuke fala isso. Eu não lembro nem se essa frase foi dita em Naruto, mas isso me parece o tipo de frase que ele falaria logo depois de mandar um gatinho medroso. Ou gatinho manhoso, como a Laura acha que é. Que eu, inclusive, acho bem melhor. É muito melhor. Soa com o tom certo. O tom que ele usa não é de gatinho medroso. É de gostoso manhoso. Meu Deus. É que o Kishimoto não tem coragem. Se ele tivesse... ele tinha feito. Depois que o Kiba para de perder tempo, o Shikamaru tem um plano. Ele vai se render. O que é uma surpresa pra todo mundo que tá ali dentro, menos pro Shoji. O Naruto viu a luta do Shikamaru, viu que quando ele não tinha mais o que fazer, a atitude dele foi se render. Errado é o Naruto tá surpreso, levando em conta o histórico do Shikamaru que ele sabe. O Naruto fica tiririca, começa a gritar com o Shikamaru porque ele quer abandonar o Sasuke. E o Shikamaru, nem tchum. Como tá rolando uma gritaria, o Kiba aproveita que ele vai gritar também. Mas isso aí, eu não posso nem culpar o Kiba, a gente tem que culpar o clã dele, porque o Kiba tem essa questão com o cachorro, e cachorro não pode ouvir uma gritaria que ele quer latir junto. E isso, inclusive, é uma máxima aqui no Rio de Janeiro, que nenhuma briga é uma briga se não tiver um cachorro perto latindo. Sem isso, no máximo, é uma conversa calorada. Pro bem do episódio, o Shoji manda todo mundo calar essa boca pro Shikamaru poder pensar. Aí o Shikamaru faz aquele negocinho aqui e por um milagre ele tem um plano. E qual é o plano? Quando o Shikamaru falou que ia desistir, ele tava conversando com o Jirobo pra poder tentar saber aonde ele tava na barreira, porque se ele tá aqui,
O outro lado da barreira é um lugar onde o chakra deve estar mais fino, então é mais fácil pra eles quebrarem e fugirem. E o Shoji tinha começado a comer batata enquanto o Shikamaru tava em silêncio, porque ele imaginou que o Shikamaru ia pensar nisso, então ele ia estar com o chakra pronto pra poder usar o Nikudan Sensha e arrebentar-lhe a parede desse bagulho. Isso é ir no Shikashou? Isso é Shikamaru QI 300. Aprende! Cara, como é que é o nome daquele cara que tem aquela banda que tem o QI alto? É o cara do... O traje a rigor. E aí o Neji aproveita esse momento que eles fugiram da barreira pra mostrar que ele tem um novo jutsu. O Ninpo, obviedade no jutsu. E começa a falar várias coisas que qualquer um pensaria. Porque ele fala, é melhor corrermos, porque senão o Sasuke vai fugir e se ele cruzar a fronteira, acabou pra gente. Agora que problema é esse? O Sasuke cruzou a fronteira, vai acontecer o quê? A alfândega vai parar eles na fronteira? Não. Essas kunais de vocês aí, vocês compraram aqui? Cadê a nota fiscal? Cadê o selinho? O quê? Vai parar eles? Vai pedir? Se eles têm visto, se tá em dia. Ah, é verdade. Nossa, eles são crianças. Naruto não deve ter. O Naruto não tem. Neji também não tem, não, que o clã dele não guarda ele. Quem deve ter? O Kiba tem, mas tá levando cachorro. Tem que pagar 2, né? Vai ter que pagar o lugar pro cachorro. Tem que ver se o cachorro tá vacinado, tá com tudo em dia. Tem que estar com a carteirinha de vacinação. Mas duvido, pro ninja é muito mais jogo que o cachorro não esteja vacinado pra quando morder o oponente passar raiva pra ele. Eles tá entendido por que eles não podem chegar até a fronteira. É um problema esse povo de Konoha chegar na fronteira. E aí, depois desse esclarecimento que o Neji teve, o Shikamaru fala, pô, boa, hein? Tu agora é o vice-líder. Mas também, comparado com o resto do time, que nem o óbvio consegue constatar, o Neji realmente tem outro lugar. Só que enquanto o Shikamaru tá ocupado dando cargo pros conhecidos dele, inclusive, foi aqui que Naruto pegou esse hábito, porque quando ele vira prefeito de Konoha, ele bota geral pra trabalhar na prefeitura. Sabia disso? Geral vira. Aí depois que ele é preso lá na outra dimensão, o Shikamaru vira prefeito, que era parceiro dele, que era o vice dele. Nepotismo. Não vou te falar nada. Quem quer ser prefeita também é a filha do Sasuke, que é funcionário fantasma da prefeitura. Ele trabalha só fora da vila. Ele só vem pra emitir nota e vai embora. E enquanto isso tá acontecendo, o Jiroubo, sem selo amaldiçoado, só na força do braço arranca um pedaço do chão. Quando eu tô falando um pedaço, é uma coisa do tamanho de uma casa com uns 200 metros quadrados e 2 andares. Ele arranca esse bagulho do chão e joga nas crianças. Se eu tô lá, era hora de eu usar o meu discurso no jutsu. Eu sei que o Sasuke é importante pra vila. Sei também que ele é um companheiro valioso, mas alguém aqui realmente já conversou com ele? Vale a pena! A gente tá passando por isso por um cara que o Naruto diz que é amigo dele. Mas eu nunca vi ele tratando o Naruto bem. Não sei vocês, mas a única pessoa com quem eu já vi ele conversando foi com o Shino. E foram 2 palavras. Eu acho que não tá valendo tão a pena assim. Se o clã inteiro dele rodou, talvez a gente tenha que deixar as coisas seguirem o fluxo natural e acabar com os Uchiha mesmo. Quem tá comigo? Mas como eles não são eu, eles desviam da pedra que o Jiroubo jogou, só que aí na hora que o Shikamaru para no chão, o Jiroubo sai do chão e pega o Shikamaru pelas pernas e segura ele de cabeça pra baixo, como se ele fosse uma galinha. Só que já que ele tá aqui com o Shikamaru aqui na mão, ao invés dele fazer e separar o Shikamaru ao meio, metade no Haruka, metade no Kanata, ele prefere jogar o Shikamaru longe. E é nesse momento que a gente sabe que esse episódio é do Shoji. Porque ele chega usando o Nikudan Sensha pra salvar o Shikamaru e já fala, vão embora. Ele é meu. E também, porque o nome do episódio é A Todo Vapor, Shoji arrasa! Mas isso também não quer dizer nada em Naruto, só tem peso mesmo em Dragon Ball Z. E quando eles falavam, morre Vegeta, o orgulhoso Saiyajin. O Vegeta era realmente o orgulhoso Saiyajin e ele realmente morria. O próximo episódio de Naruto é Adeus, velho amigo, blá 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 blá, alguma coisa assim, que dá a entender que o Shoji morre e ele não morre. Esse adeus é no máximo. Até logo, velho amigo. Até o próximo episódio. O Shoji, antes deles irem embora, entrega pro Shikamaru um saquinho de lembrancinha de festa de 15 anos que tá cheio de Nescau Ball dentro pra eles irem comendo enquanto eles vão correndo e o Shoji poder lutar em paz. E aí ele pega de dentro do bolso dele 3 pílulas. Uma verde, uma amarela e uma vermelha. E ele começa comendo a verde, que a gente vai fingir que não sabe que é Dura Teston. Porque logo depois de comer esse negócio, ele consegue dar dentro com um homem que arrancou um pedaço do chão e jogou contra eles. E aí corta pro Shikamaru e pros outros correndo em cima da árvore e comendo Nescau Ball que o Shoji deu pra eles. O Shikamaru aproveita esse momento que a câmera tá neles pra poder explicar o que é esse confete do clã Akimichi colorido que o Shoji tá comendo. Ele fala que é um remédio do clã Akimichi que faz o Shoji ficar muito forte, mas tem um efeito colateral fortíssimo. E tá explicado por que o Shoji usa a bandana daquele jeito, igual um idiota. É pra poder esconder onde o cabelo dele já tá caindo
por causa do uso de anabolizantes. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho para você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau! Como o Shouji ainda não tinha aprendido aquele jutsu do Jiraiya de crescer o cabelo, ele faz uma versão artesanal disso, que é se embolar em um monte de kunai, e aí usa o Baika no jutsu pra se estender e usa o Nikudan Sensha com um monte de kunai em volta, que é uma bola cheia de espinho. O cara literalmente tá fazendo o que o Sonic faz todos os dias. O Shouji passa pelo Doton do Jirobo, chega até ele, mas o Jirobo segura ele porque agora ele já tá com o selo nível 1 ativado. O Jirobo começa a tentar entrar no psicológico do Shouji e fala que em todo grupo de amigos tem sempre alguém que é o mais zoado, o mais humilhado. E no caso do grupo de amigos do Shouji, era ele. Vê-se que é um cara que não assistiu Naruto e não sabe da trajetória do nosso herói, Kiba. Agora, se o Shouji não fosse otário que nem eu, ele tinha respondido: parece que tu entende muito disso, né não? Quem será que é o trouxão do teu grupo, hein? E usado o Mangekyo da retórica pra entrar na mente dele. Só que quem usou esse genjutsu foi o Jirobo, porque o Shouji cai numa espiral e entra num flashback dele, vendo todo mundo tratando ele mal. Até o Naruto, mais uma vez sendo pego usando hipocrisia no jutsu. Primeiro foi com o Neji com aquele papo torto de destino, e agora ele, um moleque que sempre foi maltratado por todos, fazendo o quê? Maltratando o Shouji. E o Jirobo aproveita que o Shouji tá preso no pior genjutsu que existe, que é suas próprias lembranças, e começa a bater no Shouji. E que homem ridículo batendo. Ele dá uma joelhada e aí ele fala: joelhada! Irmão, olha só, uma coisa é você infundir chakra na mão com o elemento raio e gritar Chidori! É uma coisa. Agora você me vira e bate com o ombro em alguém e fala ombrada. Sabe? Corta novamente pro Shikamaru pra acabar com essa vergonha do Jirobo, e aí o Shikamaru fala: o Shouji, ele acredita que é o mais fraco de nós, porque falta confiança a ele. E aí corta pro Kiba, e fala o seguinte: ué, mas ele é o mais fraco entre nós, o único derrotado, o único que entende o que eu tô falando? Me faltaram palavras, virei o Tais. Olha a tua história de vida, Kiba! Quem é você pra falar que alguém é fraco ou não é? O Shouji, no meio desse turbilhão de lembranças péssimas, se lembra que o Shikamaru sempre gostou dele e sempre apoiou ele. Então ele resolve que ele vai comer o segundo bombom e pega a bolinha amarela, que deve ser um pré-treino muito forte, porque ele fica com muito chakra e meio alerta, a pupila fica dilatadíssima, ele deve estar com o olho igual de um koala. E o Shouji age certo, porque começa a tocar só, e ele faz o que todo mundo tem que fazer na hora de uma briga. Ele bota a mão aqui e ele começa a tentar virar Super Saiyajin. Só que no caso dele, tem chakra subindo, tem uma banda tocando. No seu caso, João Gabriel, por favor, não faça isso, porque é tão ridículo quanto o Jirobo falando ombrada na hora de dar uma ombrada. Mas o Shouji tá certo, porque quando a sua trilha sonora tá tocando e você tá meio birutinha de pré-treino, é isso que tu tem que fazer mesmo. E aí a câmera vai pro Shikamaru esperando ele falar alguma coisa, só que o Shikamaru dá uma emocionada. Porque o Shikamaru fala: o Shouji acha que é fraco, mas ele é o mais forte entre nós todos. Calma, irmão, calma. O moleque é forte. Calma. Que tu fala um negócio desse, o Naruto solta até a Kyuubi. E aí o Shouji, que acabou de ter um monte de lembrança péssima de todo mundo humilhando ele, vira pro Jirobo e fala: tá na hora, gordão! E faz a mão dele crescer. Calma, irmão. Que isso? Calma, parece que todo mundo em Naruto precisa encasquetar com esse negócio de ser hipócrita. O Shouji tava agora todo triste, lembrando do pessoal chamando ele de gordo. Aí na primeira oportunidade ele vira pro cara que, ok, beleza, sequestrou o amigo dele, amigo não, né, conhecido dele, ameaçou matar uma galera aí que ele conhece, mas não justifica ele virar pro cara e falar: ah, teu gordão! E mais uma vez vou ter que cotar Uchiha Sasuke aqui e falar a frase que ele sempre diz, que o desejo do oprimido
é seu opressor. Não lembro também de Sasuke falando isso, em momento nenhum, mas ele tem cara de que falaria também, não tem? Deve ter. O Shoji mostra que ele é um companheiro que dá valor ao trabalho dos artistas de outras obras também, e começa a homenagear o One Piece de todas as maneiras possíveis, porque ele usa um Gomu Gomu no Giant Pistol, e depois ele usa um Gomu Gomu no Giant Ono, e depois ele dá um tapa pra baixo no Jirobo, que o Luffy nunca fez isso com ninguém, então a gente vai chamar só de tapa mesmo. O Jirobo comete um erro e joga o Shoji pro alto, e lá de cima ele usa o Baika no Jutsu, só que ele usa uma expansão que ele fica gigante e cai gigante em cima do Jirobo, o que é um erro enorme dentro da situação que eles estão, que é um anime. Toda vez que um personagem fica gigante num anime, numa luta assim, é pra perder. O Vegeta quando usou o Ozaru, perdeu. O Piccolo quando ficou gigante no torneio de artes marciais do Dragon Ball Clássico, perdeu. Eu não lembro de outro anime que o personagem tenha ficado gigante e tenha perdido, mas é um padrão em Dragon Ball Z, e agora vai se tornar um padrão em Naruto. Porque o Jirobo usou o selo amaldiçoado no nível 2 e segurou o Shoji antes dele cair e deu uma porrada nele que desligou o Baika no Jutsu. E o Shoji já tá sentindo os impactos da pílula amarela, que é de sabor curry, caso vocês estejam se perguntando, pô, qual será que é o sabor das pílulas? A verdinha é de espinafre, que deixa ele forte, igual o papai, e a amarela é de curry. E a vermelha? A vermelha é de chili, mas ele vai falar depois, quando ele for comer. Mas eu acho que eu nem ia botar no texto. Bom, bem observado, hein? Que eu ia deixar passar essa informação aí, relevante pro público. A vermelha é de chili. O Shoji aproveita que ele tá passando mal da barriga e vai ter um flashback da época que ele era criança, com ele brincando de ninja, junto com outras crianças figurantes. Brincar de ninja é só um polícia ladrão, só que a única diferença é que tem umas shurikens de papel pra atacar um no outro. E o Shoji estava atrapalhando o time dele. Olha as coisas que o cara tá lembrando no leito de morte. É a mesma coisa que eu pegar e começar a lembrar de Laura, sei lá, fala alguma coisa vergonhosa minha. A história da Coca Zé. Eu sabia que tu ia falar dessa. Eu ia deixar escrito no final do texto, a Laura lembrou do Coca Zé. Porque eu ia escrever o do Coca Zé. Mas aí eu preferi que você falasse o que era pra ver se eu ia cair nessa situação mesmo. Posso falar outra se você quiser. Que outra? A do Death Note. Tá, tudo bem que não tenha sido contado aqui. Não tem, eu só tenho essas duas vergonhas só. Teve aquela vez que eu fui te buscar no Pilates e o guarda-chuva virou. É verdade. Teve aquela vez que eu fui comprar pão, começou a chover muito, eu perdi os 2 chinelos. Nossa, verdade. Mas aí não tinha ninguém pra ver. Tinha você na porta de casa quando eu cheguei vestido igual eu tô agora. Todo de preto e descalço. Só que todo molhado. Ele tá todo molhado. Tá todo molhado. O Jirobo pega o Shoji pelo cachecol pra tentar sugar o chakra dele, mas o coitado, o moleque tá com pouco chakra. E aí o Jirobo ainda reclama. Lógico que ele vai estar com pouco chakra. Tu não deu tempo pro moleque ir pra longe e segurar o triângulo pra carregar o chakra. E ele joga o Shoji e, pra sorte do Shoji, essa bandana ridícula sai da cabeça dele e junto sai da bolsinha de bunda dele um saco de batatinha. O Shoji começa a tentar alcançar a batata pra ter uma última refeição, mas aí o Jirobo pisa na mão dele e pega o saquinho de Ruffles. E aí ele come a última Ruffles e fala que o Shikamaru abandonou o Shoji. E pra gente não passar a odiar o Shikamaru aqui, que tava vindo numa crescente muito boa de popularidade, o Shoji tem outro flashback. E mais uma vez é ele brincando de polícia e ladrão, só que dessa vez as crianças não querem que ele brinque. E o Shikamaru defende ele. Igual ele também defendeu o Naruto em um filler, mas defendeu o Naruto. E enquanto o Jirobo tá falando que o Shikamaru abandonou o Shoji, que acabou pra ele, ninguém é amigo dele, corta pro Shikamaru desenhando numa árvore uma setinha, porque ele sabe que o Shoji vai ganhar. E quando ele ganhar, ele precisa saber pra onde eles foram. Então tem uma setinha desenhada pra ele. E aí, Naruto e Kiba, a dupla Ippo e Krisia, começam a escrever na árvore também, porque estão vendo o crescimento de popularidade da galera do Inushika Show, e aí querem surfar nesse hype, né? E o Shoji resolve que ele vai usar a pílula vermelha, só que se ele usar essa última, ele vai conhecer o Rikudo Sennin bem mais cedo. Só que antes disso, tá na hora do Shikamaru ter um flashback. E qual é o momento que ele escolhe pra ter um flashback? O dia que todo mundo brincou de polícia e ladrão. Essa brincadeira de polícia e ladrão deles tem mais tempo de tela do que o pai do Sasuke. E mostra o Shoji e o Shikamaru conversando e se conhecendo pela primeira vez. Mas os pais deles não são amigos? Eles não trabalham na mesma repartição? Cadê o Inushika Show? Nunca rolou um churrasco que todo mundo levou as crianças. O Shoji pega a última pílula, bota na boca e é agora. Tá na hora de monjar! E automaticamente ele perde 50 quilos e ganha asas de chakra em formato de borboleta, que é o que eu imagino que seja um dos colaterais do monjaro. E aqui a gente descobre que o Shoji ele nunca foi gordo, ele só tava retido. É tudo água. Mas também, pela quantidade de batata que esse homem come, 80% do corpo dele é sódio. Imagina a retenção desse moleque. E você sabe que o Shoji tá sério porque ele defende o soco do Jirobo sem olhar e os olhos dele tão pretos. O primeiro golpe que o Shoji dá é porque o Jirobo comeu a última batata. O segundo é porque o Jirobo chamou ele de gordo. Mas também chamou o Jirobo de gordo, então assim, meio elas por elas aí. E agora ele não vai perdoar o Jirobo por ter ofendido o Shikamaru.
e bota todo o chakra de borboleta dele na mão e dá um soco no Jirobo, que é tão forte que eles têm que mudar de estúdio e ir gravar essa cena num estúdio de Dragon Ball Z, porque depois desse soco fica aquela cratera perfeita embaixo do Jirobo. Boa pra jogar um Beyblade. E acabou. O Jirobo desliga o Windows, o Shoji anda lindo, capotando até a árvore e encontra a setinha e a mensagem dos amigos dele, menos do Neji, que ele não escreve nada pro Shoji, ingrato, e cai ali sentado. E aparentemente foi com o Rikudou. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito mais importante. O Shoji fez tudo isso estando nerfado. Ele vestia no mínimo 50. E depois da pílula ele caiu pra 38. Ele lutou e ganhou de um dos caras do Quarteto do Som com a calça caindo. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist Esse aqui foi escolhida a dedo que é uma pra você. playlist que também é pra você. Se inscreve, no clipe. você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, É. vira membro, assina o apoia-se, vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você Clica gosta. Aqui ó, Sabe? em mim, pra se inscrever. Clica em mim! Olha. Clica em mim!